Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre exame físico do aparelho respiratório, ok? Todo mundo na quarentena aí, a gente vai falar um pouquinho sobre exame físico. Deixa eu projetar a tela aqui. Vamos lá. Essa é a nossa segunda aula, né? A próxima aula da gente vai ser sobre dispositivos inalatórios, né? E a outra vai ser sobre exames de imagem, tá bom? Vamos lá, então. Seguindo aquela sequência que a gente havia falado, a gente falou de anamnese, né? Agora de exame físico. Vamos lá. Isso aqui é muito importante. Mesmo que o paciente não apresente nada de alteração, por exemplo, o paciente só tem uma alteração na ausculta. Essa sequência tem que ser seguida, tem que ser descrita, ok? Inspeção, palpação, percussão e ausculta. Essa sequência tem que ser seguida e descrita, tá? Então, supor que o paciente tem uma alteração somente na inspeção, ele tem uma assimetria torácica. E aí, não tem nada na palpação, nem na percussão, nem na ausculta, mas tem que se descrever. O paciente apresenta alteração na simetria e a palpação, descrever cada um. A gente vai falar detalhadamente cada um desses aqui, tá? De preferência, esse paciente ele deve estar sentado no momento do exame físico, ok? Bem, primeira coisa, a gente tem que lembrar que a via aérea é dividida em via aérea superior e via aérea inferior, certo? E a gente examina toda a via aérea, toda a via aérea. Uma outra coisa importante é saber que o pulmão direito ele é trilobular. Ele tem um lobo superior, um lobo médio e um lobo inferior. O pulmão esquerdo ele só tem dois lobos. Tá? Existem cogitações de que a língua seria um terceiro lobo, mas a gente considera como sendo somente dois lobos do lado esquerdo. Tá? Ok, então o pulmão direito ele é um pulmão um pouco mais curto, mais largo. A cúpula diafragmática ela é um pouco mais alta. E ele tem três segmentos. O pulmão esquerdo ele é mais longo, mais estreito, e ele tem somente dois segmentos. A superfície alveolar é uma coisa absurda. Se a gente pegar a superfície alveolar e entapetar uma região, assim, dá um tamanho absurdo. Por isso mesmo que a gente tem que a via aérea é uma via de escolha para a gente na administração de fármacos. Ok? E a absorção é muito rápida mesmo. Em algumas situações a gente consegue níveis séricos, dosagens de níveis séricos até mais rápido que a administração venosa. Haja visto o crack, como é que o crack é viciante, né? O crack vicia muito rápido. Bem, alguns referenciais anatômicos a gente precisa de ter em mente. Lembrando que a prática a gente vai ter ela quando a gente retornar dessa tempestade, tá? Então, veja só, a gente tem a fúrcula jugular, né? As clavículas externas, tá? E aqui a gente tem um elemento muito importante como referencial nosso anatômico. Quando o manúbrio ele se articula com o osso externo, ele forma um ângulo. Esse ângulo a gente chama de ângulo de Louis, ou ângulo external, né? Definido aqui. Esse ângulo, ele coincide com a inserção da segunda costela, tá? E isso é extremamente importante, porque se ele coincide com a inserção da segunda costela, aí ficou fácil. O que está acima é o primeiro espaço intercostal, o que está abaixo é o segundo espaço intercostal, e aí por diante. Por quê? A gente precisa de definir topograficamente o que a gente está vendo no tórax. Eu encontrei uma maciez no tórax direito. No tórax direito aonde? Eu preciso definir onde é que está. Tá no nível do segundo espaço intercostal, do quarto espaço intercostal, ok? E até para a gente saber quais são os parâmetros de normalidade. Por exemplo, eu sei que eu tenho fígado mais ou menos a partir do quinto, sexto espaço intercostal. Então, a partir daí, é comum que eu encontre uma macicez ou submacicez na percussão, tá? Bem,
Posteriormente também a gente tem as linhas, né? Tem uma linha mediana, que coincide com os processos espinhosos da vértebra, tá? Eu tenho umas linhas paraescapular, né? E eu tenho pulmão aqui, palpar mais ou menos até o nono espaço intercostal, tá? Bem, tenho as clavículas, eu tenho as linhas paraesternais, direita e esquerda, né? Logo abaixo do primeiro espaço intercostal, que coincide com o ângulo de Louis, eu tenho o terceiro espaço intercostal, e mais ou menos abaixo do mamilo eu tenho o sexto espaço intercostal. Posteriormente, eu tenho a linha mediana, ok? E eu tenho as linhas paralelas às linhas medianas, né? A direita e a esquerda. Eu tenho as linhas axilares, axilar anterior, axilar médio e axilar posterior. Sempre eu tenho que lembrar que o pulmão ele é tridimensional. Não existe exame físico somente em um plano. Eu tenho que pensar que esse pulmão ele tem a parte anterior, tem a parte lateral, né, e tem a parte de altitude dele. Então, ele tem três dimensões, ok? De forma que, se eu olho esse paciente de frente, do lado direito, eu quase que não vejo o lobo inferior. O que prepondera é o lobo superior e o lobo médio. O lobo esquerdo, eu quase que não vejo o lobo inferior também. O que é mais evidente é o lobo inferior. Em contrapartida, quando eu vou para a região posterior desse paciente, do meu lado esquerdo, eu observo maior parte agora do lobo inferior, menor parte do lobo superior. E do lado direito, o lobo médio não se apresenta aqui, tá? Eu vejo maior parte do lobo inferior e do lobo superior, certo? Lateralmente, do lado direito, do lado esquerdo, eu vejo lobo superior e lobo inferior. Lateralmente, do lado esquerdo, direito, eu vejo lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Quando eu estiver vendo tanta radiografia ou quando eu estiver examinando o paciente, eu tenho que ter consciência do que está na frente de onde eu estou percutindo, de onde eu estou auscultando, de onde eu estou palpando. Bem, vamos falar então da inspeção do tórax. A inspeção a gente divide em duas etapas. Eu tenho a inspeção estática e eu tenho a inspeção dinâmica. Na inspeção estática, o tórax eu tenho que avaliar o quê? Eu não interajo com o tórax, eu não interajo com o paciente na inspeção estática. Então, eu avalio as alterações da parede torácica, os tipos de apresentação de tórax, se existe algum abaulamento, alguma retração, alguma cicatriz, alguma mancha, se tem algum tubo, algum dreno colocado nesse paciente, ok? E eu vejo as alterações sistêmicas também referentes a isso. Eu vejo se tem bacteamento digital ou unha, unha hipocrática ou unha em envio de relógio. Tem vários nomes, tá? A gente vai ver aqui. Se tem cianose de extremidades. Bem, vamos falar então da parede torácica. A parede torácica normal, ela guarda uma proporção de 1:2. O que é isso? Se eu pegar lateral, eu tenho que uma metade corresponde a uma lateral. Então, ele guarda essa proporção de 1:2. A gente, nos pacientes com quadro de, por exemplo, enfisema, com aprisionamento aéreo, eu perco essa proporção 1:2. É o famoso tórax em tonel. O paciente aumenta o espaço retroesternal devido à hiperinsuflação, e aí ele perde essa proporção, tá? Fica 1:1. Bem, esses são os tipos de tórax. Eu tenho os tórax que tipificam algum tipo de doença. Eu tenho o tórax em tonel, né, que é o tórax do paciente enfisematoso. Eu tenho o tórax cifótico e escoliótico, que são alterações ortopédicas que influenciam no processo de ventilação. Eu tenho a alteração da forma do tórax. Eu posso ter o tórax excavatum e o tórax carinatum. Isso aqui é um tórax típico enfisematoso, o tórax em tonel. Perceba, a região retroesternal
está com um espaço muito maior do que é habitual. Se tivesse nas dimensões naturais aqui, isso aqui ia estar mais do que 3 centímetros de espaço retroesternal. E o diafragma, que deveria estar formando uma cúpula aqui, ele está retificado. Tudo bem? Vamos para frente. Então, olha aqui. Nessa situação, voltando aqui, ele perdeu aquela proporção de 2:1. Então, devido ao aprisionamento aéreo, ele perde essa proporção de 2:1. Esse aqui é o tórax cifótico. O tórax cifótico, olha só, a coluna se dobra em cima da caixa torácica. Qual que é a importância desse fator? Em algumas situações, dependendo da gravidade desse processo, a gente pode ter uma restrição da expansibilidade pulmonar. Às vezes, você está tratando um paciente, a gente precisa descobrir qual que é a causa do hipertensão pulmonar, por exemplo. Trata e o paciente não melhora, vai ver o paciente tem uma cifose. Importante, às vezes o paciente vai ter uma melhora do quadro com a cirurgia ortopédica, faz uma artrodese, uma correção desse processo e o pulmão volta a expandir de forma normal. Um tórax escoliótico da mesma forma. Você tem uma diminuição do espaço de alguns dos pulmões e aí você tem uma restrição à ventilação. E eu tenho os pectums, pectus carinatum e pectus escavatum. Na grande maioria das vezes, a única repercussão que existe é uma repercussão estética. Todavia, quando compromete o processo de ventilação, ou seja, quando existe restrição da expansibilidade pulmonar, tem indicação cirúrgica. Quem indica essa cirurgia é o ortopedista. A gente faz espirometria, avalia que existe um processo restritivo, encaminha para o ortopedista e ele, ou cirurgião de tórax, resolve o problema, tá? Então, aqui são os tipos de tórax: o normal, tonel, cifótico, escavado, carinato, faltou o escoliótico aqui, né? Bem, bacteamento digital, ou unha hipocrática, quem descreveu primeiro foi Hipócrates, isso se chama unha hipocrática. Ou unha em vidro de relógio, o pessoal também fala assim. É quando a gente perde essa angulação normal de acima de 160 graus, né? Quando o ângulo está maior do que 180 graus do leito ungueal, a gente perde esse parâmetro. Isso a gente usa o sinal do diamante, né? Quando você junta os dois dedos assim, forma uma fenda entre os dois dedos. Num paciente que tem unha hipocrática, isso não acontece. Ok? Quando é que acontece isso? Geralmente em processos de hipóxia crônica, bronquiectasias, fibroses císticas, câncer broncogênico, em pacientes com hepatopatias graves, cirróticos graves, isso pode acontecer. Isso raramente acontece no DPOC, tá? O paciente com DPOC raramente aparece com bacteriamento digital. Menos de 10% acontece isso. Olha como é que fica o dedo. Ok? Ele perde a angulação habitual. Ele fica com uma angulação maior do que 180 graus. Cianose. A cianose de extremidade, ela pode ocorrer por várias causas. Ela pode ocorrer por fenômeno vasoclusivo, pode ocorrer por fenômeno vasoespástico e pode ocorrer por hipóxia central, tá? Quando existe esse fenômeno por hipóxia central, vocês têm geralmente assimétrico, né? Você tem os dois membros, o paciente apresenta outras manifestações, né? Pode ter cianose central, o lábio fica roxo. Quando esse fenômeno ele é por fenômeno vascular, geralmente ele é unilateral, ou pode acontecer nos dois, mas você tem um elemento que é crônico, né? A não ser que seja por um fenômeno tromboembólico agudo, que é mais raro de acontecer. Você tem um outro fenômeno, que chama fenômeno de Renault. O fenômeno de Renault é um fenômeno vasoespástico, geralmente precipitado por frio, que a mão fica roxa. Você tem uma vasoconstrição, primeiro você tem uma vasodilatação, depois você tem uma vasoconstrição. Tem situações tão
tão drásticas que chega a ferir por hipóxia a ponta dos dedos. São achados patognomônicos, são achados que indicam alguma doença de base, né? Geralmente doença reumatológica, tá? Bem, agora a gente vai passar para a inspeção dinâmica. Na inspeção dinâmica, você interage. Então, você vai olhar o movimento respiratório, observando a frequência e a sincronia, a alteração do ritmo, as retrações respiratórias, você tem tiragem costal, o sinal de Hoover. O sinal de Hoover é também chamado de sinal do lenhador, que é aquela respiração paradoxal, elevando o tórax, abaixando o abdômen, elevando o abdômen, abaixando o tórax. Cornagem costal, que é a retração é, 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 superior aqui na inspiração e o uso da musculatura acessória. Bem, esse é um ritmo respiratório normal, olha só. Então eu tenho um movimento de inspiração, uma discreta pausa, expiração, discreta pausa, inspiração, expiração, expiração. Isso é o normal, isso é o que a gente espera. Esses são os ritmos anormais. Alguns deles apontam para algumas patologias. Por exemplo, o ritmo de Cheyne-Stokes. Ele é tipo de doença cerebrovascular. Então, você começa a ventilar, começa a fazer uma hiperventilação com taquipneia. Chega no ponto em que você faz uma hiperventilação com taquipneia, você começa a reduzir, faz uma apneia e retoma o ritmo. O ritmo de Kussmaul, típico de quadro de acidose, o paciente hiperventila. O que é hiperventilar? Existem dois elementos que eu tenho que levar em consideração. É a amplitude da respiração e a frequência dessa respiração. A amplitude é o tamanho, a quantidade de ar que eu inspiro. Quantidade de ar que eu inspiro. A frequência é a velocidade de ar que eu expiro, tá? Então, olha aqui. Existe taquipneia, bradipneia. Taquipneia eu respiro rápido, bradipneia eu respiro mais devagar. E existe hiperpneia quando eu puxo muito ar e hipopneia quando eu faço uma respiração mais superficial, ok? O ritmo de Biot é um ritmo mais assincrônico. Eu não tenho uma regularidade, tipo de sofrimento cerebral, tá? Por exemplo, no ritmo de Kussmaul, ele acontece por acúmulo de ácido. Esse acúmulo de ácido força o indivíduo a fazer o quê? Força o indivíduo a aumentar a frequência respiratória e amplitude para tentar eliminar os ácidos voláteis que ficaram devido à acidose metabólica, né, o CO2, para tentar regular o pH do organismo, do sangue. Palpação de tórax, olha só. Então eu tenho traqueia, eu vou olhar se tem algum desvio, se tem alguma massa na região cervical, se essa massa ela é fixa, ela é móvel, temperatura, se tem algum sinal de flogose, aumento volumétrico da tireoide, se tem alguma nodulação da tireoide, o tórax, sempre no sentido cefalocaudal, comparando os dois lados, tá? Presença de linfonodomegalias em áreas dolorosas, é muito importante eu atentar para os linfonodos axilares e linfonodos supraclavicular, principalmente supraclavicular esquerdo, tanto supra quanto infraclavicular. São linfonodos sentinelas. Palpação do pulmão. Na palpação do pulmão, eu tento identificar as vibrações que esse pulmão, que o ar faz ao passar pela estrutura pulmonar. Então, veja bem, eu tenho o que é chamado de frêmito tóraco vocal. No frêmito tóraco vocal, o que acontece? Quando o som ele se propaga melhor no meio sólido, não é isso? Então, se eu tenho um pulmão com uma consolidação, uma pneumonia, o meu frêmito vai aumentar. Eu peço para o paciente falar 33, eu vou sentir mais vibração do que do outro lado que não tem o frêmito, que não tem a consolidação. Então, todo o processo de consolidação pulmonar no parênquima pulmonar aumenta o frêmito tóraco vocal. Ok?
Se o paciente tiver uma massa tumoral, também uma consolidação dentro do parênquima pulmonar. Esse frêmito tende a aumentar, certo? É, e se o paciente tiver um derrame pleural, onde o líquido se encontra entre o pulmão e a pleura, né? Entre as duas pleuras, visceral e parietal. Esse líquido ele tende a isolar essa transmissão dessa vibração. Então, nos derrames pleurais, o frêmito tende a diminuir, ok? A mesma coisa acontece quando eu tenho um pneumotórax. O pneumotórax é quando ar se interpõe entre o pulmão e o gradil costal, e as duas pleuras, né? O frêmito também tende a diminuir ou até abolir, tá? Então, o frêmito pode ser normal, pode ser aumentado, pode ser reduzido. Ele está aumentado na consolidação de uma área pulmonar, pneumonia, massa, infartos pulmonares. Ele está reduzido no derrame pleural, tá? Atelectasia e pneumotórax. Atelectasia é o fechamento do brônquio que vai para o pulmão. Se fechou o brônquio que vai para o pulmão, a vibração não passa para aquele pulmão. Por isso que ele está reduzido na atelectasia. Expansibilidade, eu faço com as duas mãos espalmadas no tórax, né? Vendo se o movimento consegue afastar os meus dois polegares. Faço superior, médio e inferior, tanto anterior quanto posterior ao paciente. Então, frame tórax local, olha só. O ar passa, vibra a estrutura, né? O paciente falando 33, eu consigo perceber. Então, ele é mais intenso no tórax direito, melhor transmitido no meio sólido, depende da permeabilidade das vias aéreas. Se eu tiver um processo obstrutivo aqui, o frêmito não vai chegar aqui. Exemplo clássico disso é uma quadriatelectasia, tá? Então, ele diminui na obstrução brônquica, por barreira, e aumenta nas consolidações. Percussão. Percussão. A percussão é feita com um dedo percundindo sobre o outro. O pulso, somente que movimenta, tá? Não movimenta o braço, é somente o pulso. Então, a força do golpe deve ser a mesma quando você está percutindo um lado ou outro. É sempre comparativamente. Um lado com o outro. Faz dois golpes de um lado, vai para o outro lado, faz dois golpes do outro lado. Sentido céfalo-caudal, anterior, laterais e posterior. Lembrando que o pulmão ele tem 3 dimensões. Sempre lembrar que o pulmão tem 3 dimensões, tá bom? Por isso a percussão tem que ser feita anterior, lateral e posterior. Então, considerar que as projeções do coração, fígado, baço, né, como é que vai acontecer. Então, quais são os sons que a gente encontra na percussão do pulmão? Veja bem, se eu tenho ar dentro do pulmão, tem um pulmão normal, cheio de ar, o som que ele vai me trazer a percussão vai ser o som claro pulmonar, ok? Se eu tenho ar fora do pulmão, eu tenho ar, mas esse ar não está dentro do parênquima pulmonar, o som que vai ser trazido para mim é o som timpânico. Então, olha só, eu tenho ar numa alça intestinal. Qual que é o som, a percussão dessa alça? Timpânico. Eu tenho ar no mediastino, um pneu mediastino, som timpânico. Eu tenho ar na cabeça, vamos dizer assim, tem uma pneumeninge, som timpânico. Então, som timpânico sempre que eu faço a percussão de uma região onde existe ar e esse ar está fora do pulmão. Bem, quando existe um órgão, uma víscera maciça ou uma víscera oca cheia de sangue, né? Eu chamo de maciçez a percussão. Então, eu estou percundindo o coração. É uma víscera oca, mas está cheia de sangue. Maciçez. Eu estou percundindo o fígado. É uma víscera maciça. Maciçez. Pode acontecer de eu estar percundindo o fígado, só que acima do fígado eu tenho um pouco de pulmão. Então, eu misturo o som claro pulmonar com o som maciço. Aí eu posso ter um som submaciço. Ok? Então, olha como é que é feito, certo?
Veja bem, sempre quando eu vou percundir, eu tenho que evitar superfície óssea, tá? Então, eu tenho a maciez hepática mais ou menos a partir do quinto, sexto espaço intercostal, tá? E a maciez cardíaca em torno do terceiro espaço intercostal, mostrando a percussão da cúpula pulmonar, que a gente pode percundir diretamente na clavícula, tá? E posterior interescapulares, e na região axilar, na axilar média. Eu consigo inferir em até 3 centímetros do que está abaixo do que eu estou percutindo. Então, se eu fizer a percussão nos anterior, lateral e posterior, eu quase que pego o tórax inteiro, pego o pulmão quase inteiro. Lembrando que, né, mama, obesidade, uma caixa torácica muito musculosa, comprometem um pouco a percussão, a qualidade da percussão, tá? A ausculta. Bem, a ausculta a gente sempre faz com o paciente sentado, tá? Pode ser feito com ele deitado? Pode, lembrando que o paciente tem costa, a gente tem que fazer com ele sentado depois. Tem que ser por baixo da blusa, né, respiração mais profunda e os lábios entreabertos. Os sons que eu escuto são o som bronquial, vesicular e broncovesicular. Vamos falar de cada um desses aqui, ok? Primeiro, vamos voltar aqui. Eu tenho sons chamados sons normais e os sons anormais. Esses são sons normais, bronquial, vesicular e broncovesicular. Eu tenho sons é, anormais, ok? Que são chamados de sons não, adventícios, tá? Aqui, só lembrando a percussão, então sons normais. Quais são? Som traqueal, quando eu faço a ausculta na região anterior do pescoço, sob a traqueia. Eu tenho um som vesicular, chamado de murmúrio vesicular, é ouvido na maior parte do tórax. Eu tenho um som broncovesicular, que é quando eu tenho, quando eu ausculto parte brônquia e parte alveolar, ok? O som normal escutado é chamado de murmúrio vesicular fisiológico, sem ruídos adventícios. Os ruídos adventícios são os sons anormais, tá? Então, o som bronquial está aqui, quando eu escuto traqueia. O som é um som mais grosseiro. O som broncovesicular é a mistura desse som grosseiro com alvéolo. E o murmúrio vesicular é quando eu escuto alvéolo, tá? Então, o murmúrio vesicular é suave, sem pausa, entre inspiração e expiração. Está diminuído ou ausente quando há diminuição da ventilação pulmonar por barreira. E esses são os pontos de ausculta. Eu tenho os pontos anteriores, os pontos laterais e os pontos posteriores. Lembrando que, se eu tenho uma região de maior interesse, eu intensifico aquela ausculta naquela região. Bem, quais são os sons que a gente tem? Veja bem, os sons anormais. Os sons anormais na ausculta respiratória, eu gosto de dividir eles de acordo com um elemento que gera. Se eu tenho, vamos dizer assim, uma via aérea, e essa via aérea ela está com a diminuição do seu calibre, por algum motivo esse calibre diminuiu, seja por presença de secreção, seja por broncoespasmo, seja por um corpo estranho, o ar que antes passava por ali de forma fluida, ele passa a turbilhonar e gera o que eu chamo de sibilo, tá? Sibilo. Se esse elemento de obstrução for uma obstrução mais alta, na região da traqueia, orofaringe, na laringe, quer dizer, eu vou ter o que eu chamo de estridor. Também é um fenômeno ocasionado pelo processo obstrutivo. Se eu tenho, então a gente tem, fenômenos obstrutivos geram a sibilo e estridor. Se eu tenho uma via aérea lá no alvéolo, esse alvéolo ele está colabado
em decorrência de um processo obstrutivo. Teve um processo obstrutivo, o alvéolo colabou, ele fechou. E aí eu faço uma inspiração forçada para que entre ar nesse alvéolo. O alvéolo que está colabado, quando ele abre, ele ó, faz esse barulho. Agora pensa um tanto de alvéolo fazendo isso. Né? E gera o que eu chamo de crepitação, que é um ruído em decorrência da reexpansão de via aérea. A via aérea se abriu e quando ela abriu, ela gerou um ruído. Ok? Pode acontecer de nessa via eu ter uma secreção, e essa secreção ela borbulhar, vamos dizer assim, e aí gerar um som muito parecido com a crepitação? Pode. Tanto é que a gente também chama de crepitação. Ok? Então a gente divide em estertores secos e estertores úmidos. Os estertores secos são sons descontínuos, são ocasionados pela diminuição do calibre da via e se modificam com a tosse. O paciente faz força, tosse, né, tende a mudar de posição. São os roncos e os sibilos. Os estertores úmidos são sons contínuos, são gerados principalmente pela abertura de via aérea que se achavam colapsadas, né, ou por questão de líquido viscoso nessa via aérea. Não se modificam com a tosse, são chamadas de crepitações. Tá? Então, os ruídos adventícios. Eu tenho os contínuos e os não contínuos. Tá? Contínuos, ruído de caráter musical com duração mais de 250 milissegundos. Os roncos, sons graves semelhantes ao roncar e ressoar de pessoas. Os sibidos, sons agudos semelhantes ao assovio ou chiado. O mecanismo é a passagem de ar por via aérea muito estreitada, faz vibrar suas paredes. Seu aparecimento depende apenas da velocidade do ar. Pode ser ins ou expiratório. Ok? E aí eu tenho as filigranas do processo. Né? Eu posso ter crepitações finas e crepitações mais grosseiras. As crepitações finas têm maior duração, e as agudas crepitação fina, maior duração, agudas e pouco intensas. As crepitações grossas são de menor duração, graves e mais intensas. O mecanismo que gera as crepitações que eu já havia falado, né? A reexpansão de uma via aérea previamente colabada, tá? Pode ser ins ou expiratória. Geralmente as crepitações elas são teleinspiratórias, estão no final da expiração. Os sibilos geralmente são expiratórios, estão no final da expiração. Outro som que a gente tem é o de atrito pleural. Quando o paciente respira, uma pleura ela se raspa uma sobre a outra. Nessa condição, eu chamo de atrito pleural. Faz um som parecido com um couro raspando um sobre o outro. Eu também tenho a ausculta da voz. Na ausculta da voz, eu vejo o frêmito tóraco vocal. É a ausculta do frêmito tóraco vocal, só que pela voz. Eu coloco, aí, ao invés de colocar a mão, eu coloco o estetoscópio no paciente e peço para ele falar, 33. E aí eu tenho as mesmas alterações do frêmito, só que na ausculta. No normal, a ausculta, som abafado, palavras não distintas. Quando eu tenho massa ou consolidação, o som fica aumentado e fica mais claro. Na obstrução brônquica ou na barreira, a ausculta da voz fica diminuída. Então, atrito pleural, ruído audível na ins e ou expiração. O mecanismo é fricção entre os dois folitos pleurais inflamados durante o movimento de respiração. É muito comum quando eu tenho uma pneumonia que pega pleura, e aí o paciente geralmente sente muita dor. Esse tipo de alteração, ele faz com que gere fibrina, né, um processo inflamatório, e essa pleura, ela perde aquela fluidez entre os dois folhetos. E aí faz com que tenha esse atrito pleural. Ok? Um resumo, né? Eu tenho os roncos, os sibilos, as crepitações finas e grossas e o atrito pleural. Então, aqui é a descrição de um exame normal, olha só.
Na inspeção estática, tórax de forma normal, sem alterações de partes moles e ósseos, sem abalamento ou retração. Na inspeção dinâmica, frequência respiratória 16 movimentos por minuto, ritmo regular e sincrônico dos movimentos abdominais, ou seja, não tem o sinal de Hoover. Expansibilidade preservada e simétrica, ausência de retrações na palpação. Sensibilidade conservada ou preservada, ausência de contratura ou atrofias musculares, ausência de enfisema subcutâneo em calo do osso, expansibilidade conservada e simétrica, frêmito tóraco-vocal norme distribuído, ausência de frêmito bronco-pleural, percussão, som claro pulmonar presente e simétrico, submaciez hepática a partir do quinto espaço intercostal direito, mobilidade dos limites pulmonares preservada e na ausculta. Murmúrio vesicular presente, norme distribuído, ausência de ruídos adventícios, ausculta de voz normal. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho das grandes síndromes pleuropulmonares, né, que é a forma como a gente vai também cobrar em prova, que vocês têm que saber, que é como se apresenta o paciente, tá? Isso aqui é um tórax normal, né? Então a gente vai falar sobre as grandes síndromes pulmonares. Então, vamos falar da hiperinsuflação, consolidação, atelectasia, fibratelectasia, doença pulmonar intersticial e as doenças de barreira. Bem, as vias aéreas, as doenças das vias aéreas, a DPOC, a asma e as bronquiectasias. Olha só, hiperinsuflação. Primeira coisa, hiperinsuflação, veja bem. Eu tenho rebaixamento, né, do diafragma, ok? E uma rarefação do parênquima pulmonar. O que vocês esperam encontrar nesse tipo de paciente? Vamos lá. Desde a inspeção, percussão, palpação, ausculta. Vamos ver o que a gente encontra. Então, na inspeção, o tórax é um tórax globoso, o tórax no tonel, palpação, expansibilidade vai estar diminuída e o frêmito tóraco-vocal vai estar diminuído. Simetricamente, percussão vai ter uma hipersonoridade clara pulmonar. Em alguns livros, você pode encontrar que tem som timpânico. Eu não gosto muito dessa terminologia, eu prefiro da hipersonoridade clara pulmonar, tá? Na ausculta, diminuição no muro vesicular, simetricamente. Bem, nas consolidações, o que a gente encontra? Aqui a gente tem um quadro de pneumonia no hemitórax direito, né, na base pulmonar direita. Então, o que eu espero? Não vai alterar de acordo com o tamanho da pneumonia, não vai alterar muita forma. Palpação, expansibilidade vai estar diminuída na base do hemitórax direito, com aumento do frêmito também nessa região. Na percussão, vai ter maciez nessa região. A ausculta, o murmúrio vesicular vai estar ausente ou diminuído, com presença de crepitação. Pode ter subido também. E a ausculta da voz vai estar aumentada no hemitórax direito. Atelectasia. Fechou o pulmão. O que a gente vai encontrar? E doença do intestino. Na atelectasia, olha aqui. Desviou a traqueia que era para estar centralizada, desviou. O coração também desviou uma parte para cá. Então, na inspeção, dependendo do tamanho da atelectasia, eu posso ter um desvio das estruturas, ou o formato pode estar normal. Retração do hemitórax direito, palpação, expansibilidade diminuída no hemitórax direito, com frêmito tóraco-vocal diminuído no hemitórax direito. Percussão, vai estar maciço o local, e a ausculta, o murmúrio vesicular no hemitórax direito, vai estar ausente, ok? A ausculta da voz também diminuído no hemitórax direito. Doença intersticial, eu tenho um infiltrado difuso no parênquima pulmonar. O que eu espero? Forma normal, expansibilidade geralmente vai estar diminuída ou simétrica. O fêmur tóraco-vocal vai estar norme distribuído. Percussão, som claro pulmonar. Ausculta, murmúrio normal ou diminuído com crepitações finas. Eu chamo de crepitações em velcro, geralmente em bases pulmonares. Isso é uma apresentação clássica da fibrose pulmonar, no paciente com pneumonia de hipersensibilidade, etc, tá? Pleura, derrame pleural, pneumotórax e paquipleura. Olha só. Quadro clássico de derrame pleural. O sinal do menisco, né? Olha como é que tá aqui. Então, o que eu encontro nesse paciente? Vamos pensar aqui. Inspeção. A forma vai estar normal. Dependendo do tamanho desse derrame pleural, pode até empurrar um pouquinho as estruturas para lá, né? Palpação, expansibilidade diminuída no hemitórax esquerdo,
Frêmito diminuído, porque eu tenho líquido aqui, né? Percussão, maciez, porque eu tenho líquido aqui. Ausculta, não vou escutar nada. Ou vai estar extremamente diminuído. Pneumotórax. Então, no pneumotórax, olha só. Aqui eu tenho parênquima pulmonar, que vocês conseguem ver o parênquima pulmonar. Aqui eu não consigo ver parênquima pulmonar, ok? Que está bem mais escuro do que aqui, certo? Aqui o pulmão, ó. O pulmão dele onde é que está, ok? Então, na inspeção, a forma vai estar normal. Isso depende do tipo de pneumotórax. Com pneumotórax hipertensivo, ele vai empurrar as estruturas para cá, na lateral. E aí eu vou ter desvio de traqueia, etc. Palpação, expansibilidade vai estar diminuída no hemitórax direito. Freio hemitórax vocal vai estar diminuído no hemitórax direito. Percussão, vai ter timpanismo no hemitórax direito, porque eu tenho ar e esse ar está fora do pulmão. Ausculta, múmero vesicular ausente no hemitórax direito. E a ausculta da voz diminuída no hemitórax direito. Ok? Porque eu tenho ar fazendo isolamento disso aqui. Bem, essa foi nossa aula de hoje. Eu vou encerrar a apresentação aqui, tá? Um abraço a todos. Pessoal, pode abrir o áudio aí agora. Deixa eu parar a gravação, só um minutinho.